só porque a gente está presente, só porque a gente traz um alimento diário para a mente, só porque a gente faz essa entrega. Tem muita gente que confunde esse comum com o normal, mas não é normal lá fora, turma. Não é normal você receber um alimento da sua liderança, não é normal você receber um depoimento de alguém que performou ontem, não é normal você ter uma entrega de uma pessoa diferente aqui hoje, como por exemplo, acho que tinha alguns meses, uns 4 meses que eu não vinha na matinal do Grupo VORP, 3 meses, 4 meses, não lembro a última vez que eu vim, esteve presente, fiz uma entrega com vocês. Então a primeira coisa, antes de a gente começar, turma, antes de a gente começar a matinal, existe 2 formas de você estar aqui hoje. Como se fosse apenas um protocolo, visão protocolar. É apenas um momento, apenas cumprir uma tabela aqui, apenas, cara, estar aqui presente porque eu tenho que estar. Ou não, cara, eu estou aqui de forma inocente, pura, para poder receber. Sabe por quê, turma? Tem gente que tem um mês aqui, um mês de Grupo VORP, independente da ABU, que está performando pra caramba. Só porque ele tem pureza para acreditar que ele pode mais do que uma pessoa, às vezes, que tem muito mais experiência. Porque tem um lado negativo, né, da experiência e tem um lado positivo da experiência. O lado positivo da experiência é que a gente sabe o que dá errado, a gente sabe alguns caminhos, a gente sabe alguns atalhos, a gente sabe algumas, né, metodologias para a gente performar de certa forma. Mas tem um lado muito negativo da experiência. Isso aqui já deu errado, então vai dar errado de novo. Não, eu não consegui, então eu não consigo de novo. Então, cara, não, me disseram que dá para me vender 1 milhão por mês, mas eu nunca fiz isso, então não dá. Aí chega um cara, 2 meses de experiência, vai lá e mete 1 milhão no mês, e todo mundo fica olhando. Foi o que ele fez. Ele só foi puro. Ele só foi inocente o suficiente para acreditar que é possível. Ele só foi inocente o suficiente para acreditar que dá. Né? Então eu queria fazer esse balizamento antes de a gente começar a nossa matinal. Queria fazer esse alinhamento com vocês aqui antes da gente começar o papo de fato. Turma, existe uma maneira, né, de fato, de você estar aqui só para cumprir o protocolo, ou você estar aqui puro para você receber algo que pode te alimentar não só para esse dia, mas para o resto do mês, para a gente, cara, entrar em uma frequência totalmente diferente. Eu vou fazer isso aqui em 2 momentos. Fazer essa matinal aqui em 2 momentos. No primeiro momento, eu quero trazer o que a gente chama de alimento da mente, né? Que para mim é mais importante do que a parte técnica, é mais importante do que olhar para a CRM, é mais importante do que olhar para a KPI. É importante olhar para a KPI? Sim, nós vamos olhar, ao final eu vou passar algumas orientações que eu percebi com o Aleph na nossa weekly de receita, passar algumas coisas aqui que eu acredito que vai melhorar o dia de vocês e o resultado de vocês, de cada um de vocês, mas o meu foco central não vai ser indicador hoje. Mas pode ser em outro momento. Eu vou entrar em indicador? Vou. Vou entrar em metodologia? Vou entrar em produtividade? Vou. Ao final da matinal. Talvez eu dedique 10 minutos para isso. Talvez eu dedique 20 minutos para isso. Mas a maior parte eu queria dedicar em outra coisa. Ter o processo, eu preciso ajustar meu fluxo de cadência e tudo isso é muito importante, sim ou não? Tem pessoas que estão presas num hábito de querer estar 100% prontas para poder performar mais. Não, Augusto, o problema é porque eu não sei. O problema é porque eu não consigo, porque eu não tenho a técnica. O problema é que eu ainda tenho uma habilidade que está me faltando. O problema é que eu ainda tenho que construir determinado conhecimento que eu ainda não tenho. Então a maioria das pessoas, não sei se essa sala, provavelmente muitos de vocês estão concentrados em conhecimento. E mesmo concentrado em conhecimento, possivelmente alguns de vocês faz meses que não lê um livro. Mesmo achando que o próximo passo é falta de conhecimento, ainda não está investindo tempo em conhecimento. Ainda não está investindo tempo nesse próximo passo, apesar de eu discordar que esse é o passo principal, apesar de ser importante. Mas a maioria, Nicolas, estão achando, Augusto, mas é porque eu estou errando alguma coisa. E nós estamos errando. Sempre a gente tem encanto para melhorar. Eu, vocês e todo mundo que está assistindo a live, todo mundo que a gente conhece. Na esfera profissional, na esfera pessoal. A gente é mazelado, a gente é pecador, a gente tem muitos defeitos. Essa é a verdade, sim ou não? Essa é a verdade. Então, turma, mas a maioria está olhando, Augusto, mas eu preciso ficar pronto, eu preciso de mais competência, eu preciso de mais, né, volume de informação. Porque quando eu tiver volume de informação, Brunão, quando eu tiver o volume de informação, quando eu tiver mais competência, Rudiero, eu vou ganhar uma coisa chamada visão. Eu vou ter visão estratégica do comercial, eu vou ter visão estratégica do meu funil de venda, do meu pipeline, eu vou ver aonde eu estou errando no fluxo de cadência, eu vou ver qual script, em qual hora, para qual tipo de lead, para qual ICP eu mando. Eu vou ter mais conhecimento, mais visão, porque eu tenho conhecimento. As pessoas, não, eu preciso de mais conhecimento. Aleph, a culpa é porque tu não fez 3 roleplay essa semana comigo. A culpa é porque tu não fez o one-on-one comigo individual esse mês. Aleph, a culpa é porque o BI não está mostrando o meu indicador. A culpa é porque eu não li aquele livro ainda. A culpa é porque eu não tenho um PDI, um plano de desenvolvimento individual. A culpa é porque eu não tenho um PDL, um plano de desenvolvimento de liderança. A culpa é porque o meu RH é porque XPTO. E aí fica botando culpa em competência. Certo? Fica colocando culpa em competência para poder adquirir visão. Aí quando eu tiver competência, quando eu adquirir a visão a partir da competência, aí eu entro na mentalidade certa, na frequência certa.
Mentalidade certa. E aí eu vou ter sucesso enquanto vendedor. Aí eu vou ter sucesso aqui na esfera profissional, porque agora eu já tenho competência, eu adquiri a visão macro do negócio e agora eu vou adquirir a mente certa, eu vou ter a mentalidade certa. Agora sim, Bruno. Agora sim, Anderson Souza. Agora sim, agora nós vamos pra cima. Agora eu vou fazer acontecer. Agora eu vou virar o jogo. Agora eu vou bater meta. Turma, duas coisas. Se for competência, o seu problema é se você acreditar nisso. Por que você ainda não resolveu? Essa é a primeira coisa. E eu não estou falando só para nós na sala, talvez para quem está ali. Porque, turma, eu aprendi a vender vendendo e com muito custo no YouTube, porque eu não tinha dinheiro, era liso. Há 6 anos atrás eu estava liso devendo, você já sabe dessa história. Então, se fosse apenas competência e eu esperar passivamente para alguém me trazer competência, apesar de que é nossa responsabilidade, sim, enquanto gestores e líderes, trazer competência para vocês, mas essa não é a coisa que faz virar. Hoje tem pessoas, não só no Grupo VORP, mas em todo o Brasil, que tem menos competência que você, Rogério, e tem mais resultado. Tem menos competência técnica do que o Bruno Levi e tem mais resultado. Menos competência do que o Augusto e tem mais resultado. Então não é competência, turma. Qual a diferença de verdade e crença? Qual que é a diferença entre verdade e crença? Uma é o que é, outra é o que você acredita. Crença acontece de vez em quando. Ela tem exceção. Verdade não. 2 mais 2 sempre vai ser 4. O sol nasce amanhã, independente se você acredita que ele não nasce. Verdade acontece todas as vezes. Crença tem exceções. Então tem gente, não, mas a minha crença é que eu preciso, irmão. Se tem exceção, então não é uma verdade, é uma crença sua. Augusto, e qual é a ordem cronológica ideal? Não é primeiro competência, turma. Não é primeiro habilidade técnica, apesar de ser extremamente importante. Vou dar uma informação que eu dei para algumas pessoas. Existem estudos que dizem o seguinte: se você estudar por 30 minutos por dia, durante 12 meses, ou seja, durante um ano, você fica à frente de 95% dos seus pares da sua profissão. 30 minutos só por dia durante um ano. Tu tá na frente de 95%. Se é competência, resolve. Porque depende só de mim. É ou não é? Porra, se for competência, que bom. Porque é simples ser competente, sim ou não? Hoje a média no Brasil é baixa, turma. É muito baixa. Se for competência, vamos resolver. Vamos dar o nosso melhor para estudar 30 minutos que seja. Porque, Augusto, mas eu não tenho tempo. Não é que você tem tempo. Você gasta muito tempo. Horas do seu dia com coisas que você não deveria dedicar 1 minuto. Eu gasto horas com coisas que não deveria gastar 1 minuto. Então, se for competência, se você acredita, então resolva. Pede ajuda para mim, para o Alf, para a liderança, para outro closer. Não sei, mano. Vai para o YouTube, faz um curso, lê um livro. Se for competência técnica, tá fácil. Em um ano você está à frente de 95% dos teus pares da profissão. Loucura isso. Não sou eu que estou falando, não. Estudo, tá? Augusto, então qual que é a ordem cronológica? Turma, o começo não é competência, é mentalidade. O começo é você entrar na frequência, na mentalidade certa. É mente primeiro, é acreditar primeiro, é se dedicar mentalmente primeiro, é estar convicto primeiro, é estar bem alimentado mentalmente primeiro. Augusto, não acredito nisso, acho que é oba-oba, tudo bem. Não tem problema não acreditar. Porque, de novo, existe a diferença entre crença e verdade. Né? Então tem gente, turma, que está esperando ficar pronto. Não, turma, você faz para depois ficar pronto, você não fica pronto para fazer. Você começa para depois ficar pronto, você não fica pronto para começar não, é o contrário. Entende? Ninguém aqui está pronto e nunca vai estar, nem eu. Entende? Então aqui a gente tem que entender que primeiro é mente primeiro, mentalidade primeiro. Quando você entra na frequência de quem se escolhe, na frequência de quem vai fazer independente dos problemas, na frequência de quem decide bater meta, na frequência de quem decide, cara, se for para estudar, eu vou estudar de madrugada, na frequência de quem não tem mais outra chance. Porque eu aprendi uma coisa, as pessoas sentem medo de quem se deixa sem opção. O mundo respeita, Bruno Levi, quem se deixa sem opção. O mundo abre as portas para quem se deixa sem opção. Tem gente que tem muito plano. Se não der certo aqui, eu tenho um plano B. Tenho um plano C. Se não der perto esse mês, eu dou outro jeito. Eu vou fazer Uber, eu vou fazer qualquer outra coisa. Se não der certo aqui e venda, eu vou, sei lá. Tem gente que se dá opção demais. Pô, se dá opção demais, fica confortável demais. E a gente já sabe que dentro dessa rodinha chamada conforto, existe menos crescimento do que fora de lá. Então a primeira coisa é mentalidade. Primeira coisa não é competência. E eu não estou dizendo que competência não é importante. A gente preza muito por isso, você sabe disso. E aí, depois que eu tenho a mentalidade certa, o que acontece depois que eu tenho a mentalidade certa? Aí eu adquiro a visão correta, a visão de futuro, a visão sobre mim, a visão sobre o produto, a visão sobre o negócio, a visão sobre o meu funil de venda, a visão sobre o meu pipeline, a visão sobre o meu fluxo de cadência, a visão por qualquer coisa técnica que precise.
Porque agora tu tá setado na visão correta, cara. Tu tá setado naquilo que importa verdadeiramente, não os problemas. Porque as coisas não acontecem com você. As coisas acontecem para você. Tudo coopera para o bem daqueles que vivem segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, cara. Tudo coopera, até os problemas é para a gente, não com a gente. Até os desafios acontecem para mim, não comigo. Entende o que é o ajuste? Se eu ajusto mente, turma, tudo é benefício. Se eu ajusto mente, tudo é ganho. Se eu ajusto mente, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, primeiro, é ajuste de mentalidade diário. Depois, visão, você adquire visão. E aí, você dá um jeito de adquirir competência, você vai atrás. Você vai estudar, você estuda livro, você faz curso, você pede mentoria, você pede reunião individual, qualquer coisa. Você vai atrás da competência, cara. Agora, precisa estar na mentalidade, na frequência exata, correta. De quem se escolhe, de quem se deixa sem opção. Tem gente se dando opção demais, bicho. Entende, turma? A maior bênção da minha vida foi quando Deus me colocou numa saia justa, numa sinuca de bico. Eu não tinha opção. Ou eu dava certo ou eu dava certo. Todas as vezes que a minha vida deu uma virada, foi exatamente nesse cenário. Todas as vezes é quando eu não aceitei olhar para o plano B. Eu me lembro como se fosse hoje, 6 anos atrás, meu irmão me liga, Alain Moraes, meu sócio hoje. Mano, vem pra Fortaleza, para de fazer Uber, para de morar de aluguel aí. Tem uma casa aqui, tu vai economizar já R$1.000 de aluguel que tu paga hoje. Tu tem emprego aqui, eu consigo pra ti. A gente desenvolve alguma coisa aqui, vem pra cá. Eu não vou regredir. Eu vou dar um jeito de voltar de novo, eu vou dar um jeito de empreender de novo. Entende? E talvez se eu aceite o plano B, não existia esse plano que nós estamos aqui, que era o único plano que eu tinha na minha cabeça. Entende? Tem gente que ainda não decidiu, mano, o que quer da vida. O T. Harv Eker fala lá no livro Segredamente Milionário, que ele diz o seguinte: as pessoas não chegam aonde querem, porque elas não sabem aonde elas querem chegar. Tem gente que diz que quer, mas aonde é? Quando é? Qual que é o número? Qual que é o preço a ser pago? Qual que é a rotina? Porque chegar, turma, e dizer assim, Augusto, estou decidido. Decidir hoje é fácil. Quero ver, manter a decisão amanhã e depois da manhã, e no dia que você zera, um dia que você não vende, um dia que você é um cliente arrogante que você não call, não ligação. Eu quero ver manter a decisão é nesse dia. Eu quero ver manter a decisão é no dia ruim. A decisão é diária, turma. A decisão é diária. Entende? Quem tem aplicativo da Bíblia, eu queria ler uma passagem aqui. Quem tiver, quem quiser abrir. Lá em Romanos 12:2, fala assim, eu vou ler para vocês, tá? Lá em Romanos 12:2 fala assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de quem, turma? Eu vou repetir. Não se amoldem. Não, cara, não pega isso aqui como modelo, padrão desse mundo como modelo, certo? Deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. A gente está falando de quê aqui? Mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem de novo? De Deus. Não é a vontade do Augusto. Não é a vontade do Aleph Medina. Não é a vontade do teu closer, do Sinato, do Bruno Levi. Não é a vontade é a vontade de Deus, turma. O Criador disso aqui tudinho, ó. O Criador do mundo todinho está dizendo assim, ei! Quando Paulo escreveu, né? Quando Paulo escreveu essa passagem, eu fico imaginando Roma, né? Tinha lá um monte de BO, muita gente pensando em poder, muita gente pensando em arrogância, muita gente pensando em status. Ei, esquece esse mundo aí, não é sobre esse mundo não. Transforma a tua mente para aí você experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Turma, não sei se vocês têm noção do poder disso aqui. Porque não é a boa e agradável vontade do Alex, não, mano. Ou do Gui Oliveira, do Alan. Não é a minha vontade, não, turma. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí tem gente que não olha pra mente, turma, é obrigação. Augusto, eu quero ter sucesso na vida. Eu quero ter sucesso como venda. Turma, mentalidade não é opcional. É o fundamento, isso aqui é fundamento. E também não sou eu que estou dizendo. Entende? Sou eu que estou dizendo. Aí no começo, porque muita gente fala do Romanos 12:2, mas e o Romanos 12:1? Ele fala assim, ó. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo, turma? É pagar o preço real. É parar de só dizer que faz e faz.
Em vez de ser sacrifício de animal na época, né? Agora é eu mesmo. Sou eu me sacrificando. É eu mudando a minha mente. É eu pagando o preço todo dia. Entende? Aí lá em Mateus 7,7 ele fala assim, bem conhecido também. Peçam e será dado. Busquem e encontrará. Batam e a porta será aberta. Pois todos aqueles que pedem, recebem. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Aí tem gente que bate a porta uma vez. Abriu não. Melhor ir para outra. Tem gente que não suporta bater a porta por 3 meses, turma. Não sou eu que estou dizendo de novo. Não é a minha opinião. Não é a cara, não é. Cara, eu acredito, tenho convicção nisso, mas não é só sobre a minha convicção, não, turma. Não é sobre a minha convicção, não. Então, Augusto, aquele que bate, aquele que clama, aquele que pede, aquele que paga o preço, que a gente viu lá em Romanos também, é sacrifício vivo. Sim ou não? Sou eu me sacrificando, cara, eu pagando o preço, sou eu, cara, dando melhor. Tem gente olhando para a competência, turma, é a mente que leva para a competência, não é a competência que leva para a mentalidade certa, não. É eu decidindo todo dia fazer mais, turma, fazer melhor. Entende? Eu tenho convicção que maio vai ser o melhor mês do ano, até então, do time comercial. Eu tenho convicção. Agora tem gente que, por experiências negativas, ou por falta de crença, não. Ele está falando isso só porque é a crença dele, né? Mas eu tenho convicção. Eu não sei quem que vai bater recorde. Vai ter vendedor que vai bater recorde esse ano, né? Esse mês ainda. Vai ter vendedor que vai bater recorde esse mês. Se eu não me engano agora lá em... Alguém me ajuda aí, João 15, se eu não me engano. Se eu não me engano, João 15. Procura para mim, João 15, que é da videira. João 15. Lê para mim, quem achou já aí. Da passagem da videira, acho que é João 15, acho que 1 mesmo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vamos lá, preste atenção. O que ele diz assim? Aquele ramo que não dá fruto, eu corto. Não sei se você sabe, mas videira, a madeira da videira não serve para outra coisa, é mole. Não serve para fazer caipa, não serve. Ela é queimada, é fogueira, vira fogueira, na grande maioria das vezes. Agora, Augusto, o que é esse que não dá fruto, turma? Não é só o resultado final, não. Na minha concepção, dar fruto é parar de falar e fazer, entende? É parar de só... Não, eu acredito. Mas cadê os frutos da tua obra? Cadê as tuas ações? Cadê a tua atitude? Cadê a tua frequência? Cadê a tua decisão? Cadê a tua rotina diária? Cadê a tua sede? Cadê a tua busca? Porque tem gente esperando pelo super-herói. Não existe super-herói, turma. Na nossa vida é a gente mesmo. Não existe o líder salvador da pátria. Não existe. É você. Entende? É você. Somos nós individualmente. Videira verdadeira diz o seguinte, cara, aquele que não dá fruto eu corto. E dar fruto não é simplesmente não ter resultado, porque 1 mês sem ter resultado, normal. 2 meses, aceita. 3 meses, meu irmão. Você tem que olhar para o espelho e dizer assim, mano, eu vou olhar para o espelho e vou criar vergonha na cara. Vou parar de culpar quem? E de fato, o que eu estou errando, velho? Entende? O que eu estou errando? Entendeu? E na última passagem ele fala o quê? Mas aquele que dá fruto, eu poldo. E o que é poldar, turma? O que é poldar? Tirar o excesso, sim ou não? Cortar o que está sobrando, fazer as arestas ali. Tem gente sendo poldada e achando que está sendo no pior cenário. Não, Deus está te poldando porque tu dá fruto, cara. Tu já deu fruto, tu pode dar mais fruto. Ele está te poldando, ele está te colocando no caminho. Ele está fazendo aquilo. Entende? Está te poldando e tem gente reclamando. Não, turma, as coisas acontecem para a gente, não com a gente. Entende? As coisas acontecem para a gente, não com a gente. Porque tudo tem uma semente de benefício. Todo problema tem um benefício congruente, coerente. Todo problema tem uma contrapartida. Agora, existe uma grande diferença entre estar preocupado, ficar preocupado, em ter preocupação. Ter preocupação todo mundo vai ter, turma. Eu, vocês, quem está assistindo aqui no Instagram. Todos nós. Agora, ficar preocupado é uma decisão diária. Tem gente que está preocupado no comercial todo dia, em vez de entrar em frequência. Hoje eu me alimento. Tem gente, turma, que acorda, reclama da vida, assiste Rios, vem todo cagado, chega aqui quase 9 horas da manhã, triste, energia lá embaixo, pedindo um milagre a Deus. Deus disse assim, minha filha, tu não estava orando pelo um ambiente fértil?
Tu não estava orando pela oportunidade? Tu não estava orando para estar em um lugar com pessoas boas? Tu não estava orando para ter uma cultura legal? Tu já está lá. Tu já está lá. Só que, turma, às vezes a gente tem que lembrar do tamanho da nossa fé. Muito pequena. A minha é muito pequena, não sei de você, mas a minha eu acho pequena. Eu fico pensando naquela passagem de Pedro, quando Jesus vinha andando sobre a água, nas águas na tempestade, né? Jesus vinha andando assim sobre as águas na tempestade. Aí, sou eu, né? Ele fala, e Pedro, acaba mais corajoso, né, Bruno? Foi lá e começou a andar. Enquanto Pedro estava focado naquele futuro, naquela frequência de Jesus, na mente certa, na congruência com o Criador, ele andou. Mas quando ele se concentrou na tempestade, quando ele olhou para o problema, o que aconteceu? Ele afundou. E Deus pegou assim, ó. Jesus pegou no braço dele, levantou e falou o quê? Calma, homem de pouca fé. Não sou eu que estou te chamando. Só eu estou mandando tu vir, homem. Fica imaginando a indignação de Jesus. Meu filho, eu já operei milagre, já multipliquei pão, peixe, meu irmão já fez um monte de coisa e tu ainda está duvidando. O problema, turma, é que a maioria dos milagres na nossa vida ou a gente não percebe ou a gente não valoriza. E por isso a gente é convicto só dos problemas. Às vezes a tua fé está na fé dos problemas. É uma fé negativa. Porque fé é o quê? Qual é o significado de fé? Se a gente for colar literal o significado de fé. O que é o significado de fé? Certeza das coisas que não se vê. As coisas negativas que não se vê também é fé. Certo? Todo mundo olha para o lado positivo, né? Todo mundo olha para o lado positivo. Certeza das coisas que não se vê. Aquilo que eu não estou vendo, mas estou me preocupando, projetando problema ou uma coisa negativa, também é uma fé negativa. Sim ou não? Também é uma fé negativa. E tem gente vivendo com fé negativa todo dia, escolhendo o negativo todo dia, pô. Entende? Todo santo dia. Mas eu posso ter uma fé positiva. As coisas podem não estar no melhor cenário. Mas eu passei um mês perguntando para esse cara quarto dia. E aí, Nicolas, tem fé? Ele tem, irmão. Todo dia passar na mesa, tem fé? Tenho, irmão. Tem fé? Tenho. Ele tinha saído de um mês, pior mês da VORP dele, e foi o top 1 do mês passado. Augusto, o que ele fez diferente tecnicamente? Talvez muito pouca coisa diferente. Mas com certeza a frequência, a escolha, a decisão, a rotina, vou pagar o preço, vou fazer. E ele vem de um trimestre em caos pessoal. Acho que todo mundo tem um pouco do contexto que o Nicolas passou na vida pessoal. Se não tem, aí se ele quiser falar, ele fala para você depois. Ele vem de um contexto muito difícil na vida pessoal. Só que ele escolheu ir lá na minha sala e disse assim, Augusto, eu não aceito mais o meu resultado do mês passado. Eu não aceito mais. Eu vou fazer isso, eu quero que tu me ajude com isso, isso, isso. E foi lá e virou o jogo. E esse mês vai dobrar a aposta. Tenho certeza que ele faturou o dobro desse mês. O dobro que ele faturou no mês de abril, ele vai faturar em março. O dobro. Entende? O dobro. Augusto, qual foi o treinamento que o Nicolas recebeu? A mais do que alguém aqui na sala. Você entende isso? Não é sobre competência primeiro, turma. É sobre colocar a mente no canto certo. É sobre ajustar a mente no canto. Não é sobre competência. Entende? Então tem gente esperando ser competente. Tem gente esperando ficar pronto. Mas não existe esse lance de ficar pronto, né? Já percebeu isso. Eu já entendi isso. Tá? E aí, antes de eu trazer outra visão que eu quero trazer para vocês, eu queria ouvi-los. O que vocês esperam desse mês? Como é que o Ruggiero entra nesse mês? Como é que o Cauã entra nesse mês? O que eu me comprometo esse mês? Eu queria ouvi-lo. Augusto, mas eu tenho esse problema, eu tenho esse desafio. Traz para a mesa aqui, cara. Traz para a mesa. Augusto, eu preciso dessa ajuda. Traz para a mesa aqui agora. Porque, turma, depois de você mesmo, eu garanto que talvez eu queira mais do que alguns nessa mesa que você dê certo. Eu garanto que eu quero muito que cada um nessa mesa dê certo aqui. Muito. Garanto a você. Garanto que a gente até se preocupa. Garanto que tem decisões difíceis que foram tomadas, que tem que ser tomadas. Mas, mano, no final das contas, a gente quer que todo mundo vire. No final das contas, a gente tem muito desejo que todo mundo dê certo. Cara, eu tenho a pena no coitado do Alan. Macho, esse cara 30 vezes numa mesma reunião falando de algum de vocês. Comprando a briga de vocês, falando com vocês, defendendo vocês. Quente, né? Vou botar aqui, viu, Pedro? Então, 30 vezes. Agora, será que você se importa o quanto você deveria com o seu próprio resultado? Porque, por exemplo, João Vitor, o que é sucesso para ti? Sucesso. O que é sucesso? Pensar, não ter preocupação
preocupações, eu acho. Impossível, já te dou uma má notícia. Não, no sentido de não ter preocupações Recorrentes, grandes e sustentáveis. exatamente, algo Sim. que eu vejo que eu consigo resolver sem ter nenhum tipo de peso a mais assim do que deveria no dia a dia. Entendi. Boa. Vou mudar agora a pergunta. Vou um próximo passo da mesma pergunta. Beleza. Sucesso pro João Vitor. Cara, é transformar em a próxima geração que vai vir de mim. Pro Eliel é a mesma coisa. Pro meu nosso amigo Sinatra é estar em um ambiente mais seguro, que eu não tenha preocupações que eu não consiga lidar. Resumidamente aqui as 3 perguntas. Agora, Bruno, se sucesso é isso, e sucesso tu tem a tua concepção individual, como que eu faço para ter sucesso? Qual que é o caminho para ter sucesso? Porque todo mundo fala que tem que ter sucesso, Alex, mas qual que é o caminho? Como é que eu sei como constrói sucesso se eu não me questiono sobre ele? O que é sucesso para mim e como que eu construo esse sucesso? Na tua visão, Bruno. Seria um bom caminho para começar. Como que eu construo sucesso? Como é que eu chego no sucesso que tu deseja para ti? Primeiro, me fala o que é sucesso para ti e como é que tu acha que tu vai chegar nesse sucesso. Cara, eu quero mudar a realidade financeira da minha casa para poder construir minha família, ter filhos, crescer, tudo mais. Isso para mim é sucesso. E como é que tu chega lá? Como é que tu imagina isso? O caminho mais rápido que eu vejo é aprender com quem chegou lá. Muito bom. Muito bom. O que é sucesso para ti, Rudiero? E como que tu constrói sucesso? As respostas são bem similares, né? Ligado à família. No meu caso, eu já tenho um futuro ali do lado. Então tem que correr agora. No mês mais fraco é R$300 só de fralda. R$300 que já Sei bem como é isso, irmão. É R$300 com o destino já no lixo, né? O destino já é o lixo. Então eu quero proporcionar um futuro a ela diferente do meu presente e do mesmo modo garantir um futuro para os meus pais diferente do passado deles. Muito bom. Turma, concorda comigo que todas as definições de sucesso aqui individuais são relevantes? São importantes para a pessoa que está falando, sim ou não? E Augusto, eu vou dizer um pouco da minha visão sobre sucesso. Certo? Eu vou dizer o que eu imagino sobre sucesso, eu vou dizer o que a sociedade imagina que é sucesso, vou dizer o que eu imagino sucesso e eu vou dizer como é que eu acredito que se constrói sucesso. Certo? Que eu tô atrás de construir também, junto com vocês. Para mim, cara, socialmente falando, sucesso é um número, né? A galera acha que é um número. E talvez tenha um primeiro sucesso. Um primeiro sucesso talvez seja, cara, eu quero ganhar 30 mil por mês para mudar a realidade financeira da minha casa. 20 mil por mês muda a realidade financeira da minha casa. Top! Na maioria dos brasileiros, 10 mil já muda pra caramba, velho. Essa é a verdade. E 10 mil você já tá nos 5% da população brasileira que ganha uma grana massa, relevante. Então, é um número. Só que quando você chega nesse número, você percebe que não é ele. Sucesso não é uma linha de chegada. Sucesso não é um local. Sucesso não é uma meta. Sucesso não é estático. Porque se fosse estático, eu já tinha parado. Porque quando eu comecei, eu queria ganhar 5 mil por mês. Eu estava fazendo administração de empresas pela UFC, eu queria ser administrador de empresa e ganhar 5 mil por mês, Alex. Gerente de alguma companhia e tudo mais. Era essa a minha meta. Cheguei lá, não é aqui não, sucesso. Comecei a empreender. Quero ganhar 10 mil por mês. Um ano depois eu estava ganhando... 6 meses depois eu estava ganhando 10 mil por mês com venda. Não é aqui não. O sucesso não é aqui não. Não, agora eu preciso ter uma empresa, escritório. Montei a primeira empresa. Cheguei, não é aqui. E continua, porque se fosse estático, aí eu abri lá a franquia da V4. Cara, quero chegar a 100 mil por mês. Cheguei em, 5 meses, 6 meses, nem lembro. 100 mil por mês de faturamento, agora eu vou ter sucesso, Afro-Bedina. Cheguei lá no 100 mil por mês. Não era ali, Alex. Não era um número, não era um local. Então, na minha visão, o mundo define sucesso como algo a ser chegado, a ser conquistado, estático, um número, uma meta. Mas vocês vão perceber que não é. Sucesso para mim está muito mais ligado a uma frase que o Jim Rohn respondeu em uma entrevista. Perguntaram para ele, Jim Rohn, qual que é teu maior objetivo da vida? E Jim Rohn responde, meu maior objetivo da vida é chegar no meu máximo potencial só para eu conhecer o ser humano que eu me tornarei. Então o sucesso é muito mais sobre evolução contínua, porque dinheiro vai ser consequência. Sucesso é muito mais pagar um preço para me ser melhor do que ontem, porque dinheiro vai ser, o número vai ser consequência. Sucesso é muito mais sobre resiliência, persistência, em continuar naquela visão que eu tinha, para eu me tornar alguém melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor. Sucesso é muito mais isso, para a minha concepção. Eu não estou dizendo que tem erro ou acerto sobre sucesso, é a minha definição de sucesso.
É a busca contínua em se tornar alguém melhor. Isso é sucesso. Porque o dinheiro é consequência. Eu garanto para vocês. Garanto para vocês que o resultado financeiro, ele é consequência. O problema é que a gente passa um ano reclamando do mesmo problema e a gente não muda, pô. Esse é o problema. E quando eu falo isso, eu também cometi várias vezes esse mesmo erro. Entende? Várias vezes. O problema é que a gente sabe qual é o problema, a gente até sabe solucionar o problema. Só que a gente está esperando um super-herói. Não, o super-herói sou eu, pô. Somos nós. Então, para mim, essa é a definição de sucesso. Augusto, mas como chega no sucesso? Se essa é a definição, não é algo a ser conquistado, não é um número, mas é eu me tornando alguém, eu vou ter os números que eu preciso. Deixa eu fazer perguntas sem entender a minha cabeça sobre como que eu vou para o sucesso, como que eu imagino isso. Ler um livro, para quem não gosta, é difícil? É difícil. O cara terminar um livro, para quem não gosta, quem não tem foi convicto aqui. Agora, vou perguntar para o Nicolas. Ler uma página por dia, é difícil? Não. Vamos lá. Fazer 1 milhão de vendas. 1 milhão de vendas no mês, é difícil? Depende. Tá vendo a crença? Depende do segmento, porque para um corretor de imóveis é fácil, se ele já tem experiência. Então depende, tô testando a crença de vocês. Mas vamos lá, para o nosso ecossistema, 1 milhão no mês, é muito relevante. Agora, se manter fazendo 100 prospecções manuais, sem contar o discador, é difícil? Não é difícil. Fazer 100 ligações num dia é difícil? Porque se isso for difícil, é melhor você trocar de profissão. Entende? Augusto, coloca uma tarefa. Acabei de ligar pro lead. Aí ele disse assim, não, me liga amanhã porque eu vou estar com o meu sócio 10 horas da manhã. Colocar lá no CRM. Liga. Uma tarefa, não estou falando notas, tá? Eu já percebi que é um gap de vocês. Colocar tarefa, não notas, porque notas não lembra, tarefa lembra. Agenda lembra, notas não. Notas você tem que lembrar do nome da pessoa, entrar no nome da pessoa, entrar no card dela, ver a nota e lembrar de ligar. Tarefa não, pai, bipa, ou você vai vir lá a aba de agenda lá, de calendário do como e tem lá. Colocar uma tarefa após uma ligação é difícil ou é fácil? Fácil, porque é difícil lembrar de todo o fluxo de cadência. Será que eu já liguei a 5ª vez pro Bruno? É difícil lembrar se você está atendendo 200 leads no mês. Agora, colocar uma notificação de tarefa para ser lembrado e você não contar com a sua mente, é fácil ou difícil? Fácil, sim ou não? Fácil, turma. Fazer, talvez, para um novato, 20 vendas no mês. Difícil. Agora, fazer uma para qualquer novato que tem querência é fácil. Sabe por que para a maioria das pessoas é difícil ter sucesso? Porque elas abrem mão de fazer o fácil todo dia. Aí fica difícil ter sucesso. A gente atrapalha a gente mesmo ter resultado. A gente atrapalha a gente mesmo ter sucesso. E quando eu digo a gente, eu estou falando de mim também, tá? Não estou falando para vocês, estou falando de nós. Nós, seres humanos, mazelados, pecadores, que temos defeitos. Agora, quando eu sei que eu tenho um defeito, quando eu sei que eu tenho um problema, quando eu sei que algo eu tenho a melhorar, quando eu passo a ter consciência, existe uma diferença, porque quando eu não sei, a culpa não é minha. Se eu não tenho consciência, eu não tenho culpa. Entre aspas, né? Agora, quando eu sei, aí a culpa é minha, porque é uma escolha. Não é mais inocência ou ignorância, é escolha não fazer. Quando eu tenho consciência, é escolha não fazer. Então, Augusto, o que é sucesso? Como é que eu chego no sucesso? É a soma de coisas fáceis feitas todo dia, por um período que for necessário. Não é por 3 meses, não é por 6 meses, não é por 1 ano, não é por... É por quanto tempo for necessário. O quanto você quer transformar a realidade das suas próximas gerações? Não, hoje em 3 meses eu quero, mas passar de 3 meses eu não quero tanto não. Deixa eu pegar outro atalho, né? Deixa eu me dar outra opção. Augusto, eu quero ter sucesso, mas se levar 1 ano, talvez eu não queira tanto esse sucesso aí que eu disse que eu quero. Todo mundo, Grupo VOP cresceu pra caramba. Turma, eu tenho 15 anos tentando fazer algo dar certo. 15 anos. Quem mais me conhece na vida chama-se Erilene Moraes, minha esposa. Você pode chegar lá. Qual é o dia que o Augusto murmura aqui? Dentro de casa. Porque murmuração, para mim, é oração ao diabo. Tem gente murmurando em fala ou mentalmente todos os dias. Tem 15 anos fazendo algo dar certo. Augusto, o Grupo VOP dos últimos 2 anos. Foi os 2 anos, mas é consequência de um monte de ano eu trabalhando, o Alan trabalhando, o Gui trabalhando pra caramba. Foi do nada, né? O do nada sempre leva 10 anos acima. O rápido demais sempre leva 10 anos acima.
Será que eu tenho consciência que sucesso é a soma contínua de evolução? E eu estou disposto a fazer o fácil todos os dias, consistentemente, pelo tempo que for necessário? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer essa manhã, turma. Essa é a pergunta. Não é sobre lead, não é sobre funil, não é sobre treinamento, é sobre escolha. Eu me escolhi, é sobre eu decidir. Decidir etimologicamente significa, a palavra decisão etimologicamente significa significa fora e cisão significa cortar. Então decisão é cortar fora. O que eu tenho que cortar fora da minha vida? Porque, turma, quando a pessoa diz, eu vou emagrecer, então eu vou para academia. Ir para academia não é uma decisão. Ir para academia é uma obrigação. Para quem quer emagrecer? Se alimentar melhor é uma obrigação. Decisão é você não comer, não beber cerveja, dormir melhor, se alimentar bem de fato no dia que tem um bolo de aniversário muito grande da sua família. Isso é decisão. É quando eu corto fora tudo que me atrapalha. As minhas obrigações não são decisão, não são diferenciais. São coisas que eu tenho que fazer se eu quero manter a decisão que eu disse que tomei. Entende? Então, turma, a ordem é mentalidade primeiro. Com a mente certa se adquire a visão certa. E com a visão certa você corre atrás da competência. Você corre atrás, você dá um jeito de melhorar, você dá um jeito de perturbar alguém para te ajudar. Você dá um jeito de pedir ajuda, bicho. Você dá um jeito de aprender. Porque quem quer dar um jeito é nessa na história. Que hora é? Só porque eu falo muito que eu tenho outra 9h30. 9h15, tá. Todo mundo entendeu o que é sobre mente? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu que não é sobre apenas, Augusto, eu quero mais lead. Não é sobre isso somente não, turma. Não é sobre habilidade técnica, não. Entende? E, turma, eu não sei o destino de vocês, não tenho como saber quais são todos os problemas diários de vocês, não tenho como saber o que vocês passam e quais são os anseios no coração de vocês hoje. Eu só tenho uma certeza, todo mundo tem seus anseios, todo mundo tem seus problemas. 100% dessa sala. 100% dessa sala tem as suas guerras internas. Agora, a partir de hoje, pela consciência que a gente ganhou, você tem uma escolha. Você tem uma decisão a ser feita. Se manter no canto que você está. Ou mudar a mentalidade para poder mudar o resultado. Porque, turma, deixa eu finalizar trazendo uma coisa que o João Vitor me viu falando também, um dia antes do fechamento. Romanos 12:2 diz que a gente vai transformar a partir da renovação da nossa mente. Para eu experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o dono de tudo. Certo? Então é sobre isso aqui, fazer uma renovação. Porque depois a gente tem uma marginal que a gente pode falar só disso, né? Só de renovação de mente. E aí, turma, aonde eu estou querendo chegar? Você está num ambiente que você acredita, provavelmente você acredita que VORP, vai crescer pra caramba, que já cresceu. Porque quem não acredita, turma, meu irmão, ele tá com algum problema. Um dia desse a gente tava numa salinha desse tamanho, a gente tá no andar inteiro. Um dia desse a gente faturava 400 mil por mês, hoje a gente fatura, sei lá, se for botar o grupo mesmo, sei lá, 6, 7 milhões por mês, não sei, nem sei o número aí hoje agora. Uns 6 milhões por mês. Um dia desse era 400 mil, turma, 3 anos atrás. Entende? Então, tem gente que não acredita porque não percebeu aonde está. Tem gente que está dentro do estádio e não está vendo o jogo acontecer. Tem gente que prefere olhar para o problema, meu irmão, não sei o que, meu irmão. Tu não está vendo não, cara. Então, se você diz que acredita, porque tem gente que diz, não, eu acredito, Augusto, que eu vou crescer, eu acredito que o grupo vai crescer, acredito que a gente vai explodir. Se você diz que acredita, se você tem provas cabais que o negócio está crescendo, Augusto, mas é porque eu estou vendo que meu coleguinha está vendendo menos que eu. Problema de comparação errada, padrão de referência medíocre. Porque existe aqui no mundo, turma, a gente tem que ser humilde, existe no mundo, Brasil, certo? Não vai dar para ver direito aqui. Existe o Grupo VORP, existe o bairro que o Grupo VORP está, existe Fortaleza, existe Ceará, existe Nordeste e o resto do Brasil. E você está se comparando só com o coleguinha do lado. Comparação medíocre. Turma, eu sempre quando vou me comparar com alguém, eu me dou uma nota baixa. E não existe esse lance de, não se compare. A gente se compara todos os dias, turma. Por que tem gente que toma a decisão de ir para um plano B, sair do negócio, fazer outra coisa? Porque está se comparando errado. Porque olha para o lado e diz assim, cara, não está funcionando. E por que não pode funcionar para você? Por que não pode ser você o recordista? Por que não pode ser você o case? Por que não pode ser você a pessoa que vai ter sucesso nesse negócio acima de todo mundo? Por que você não puxa o padrão de referência? Em vez de ficar olhando para o padrão de referência muito pequeno, medíocre. Entende? Então, se eu digo que acredito, e se eu tenho
provas cabais sobre crescimento do grupo. Por que eu ainda não tenho o resultado que eu disse que quero? Por que ainda não tenho o resultado que eu digo que quero? Porque eu me pergunto isso. Se eu digo que acredito, se eu tenho provas cabais de milagre, talvez você não acredite em outra coisa, mas milagre, porque tá aqui, viveu o que está vivendo é milagre. Por que eu tenho essas provas cabais e eu ainda não tenho o resultado que eu disse que quero? Que eu disse que decidi ter? Que eu disse que vou fazer o que tem que ser feito? Por que, turma? Ou você não acredita tanto, certo? Só fala que acredita. Ou tá te faltando apenas tempo insistindo, que Deus está te poldando, assim como a videira verdadeira. Deus está te poldando. Ou uma terceira possibilidade, quem chuta? Você não quer. Ou você não quer. Ou não acredita, ou não quer. Ou é tempo. Ou não acredita, ou não quer, ou tá faltando tempo. Ou não acredita tanto, ou não quer, ou tá faltando tempo. A gente tem que se questionar, turma. De verdade, talvez você não acredite porque eu não tenho a oportunidade de conversar com todos vocês. Eu não tenho intimidade com todos vocês. Infelizmente, é um grande desafio que eu tenho. Eu tenho hoje, eu sinto receio porque eu não conheço o nome de todo mundo do meu time hoje. Não consigo saber qual é o nome mais. Sei lá, são 160 pessoas nesse andar hoje aqui. E boa parte delas são novas para mim. Né? Mas eu me preocupo e me importo verdadeiramente com cada um de vocês nessa sala. Eu queria poder passar um pouco da minha visão por osmose, eu poder mostrar o futuro para vocês. Porque... Posso entrar no papo louco, João Vitor? Você me permite, irmão? Vou finalizar, tá, turma? E aí eu vou passar algumas orientações para deixar o Aleph tocar número ali com vocês. Mas, turma, um dia, uns 3, 4 anos atrás, um ateu me perguntou assim: Augusto, como é que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados se a gente nem nascido era? Que resposta você daria? O que tem a ver com esse papo, Augusto? Tudo a ver, juro pra vocês. E aí eu dei uma resposta generiquez: não, você precisa ter fé, que Deus já sabe do futuro. E é uma resposta, ao meu ver, correta também. Porque Deus sabe do presente, passado e futuro. Só que existe algo mais profundo ainda. Quando eu fui, né, e que então não tem só uma resposta, tem várias respostas para isso, mas eu fui me questionar porque eu fiquei incomodado, Bruno. Porra, mano, que cristão é esse que, né, uma resposta, eu dei uma resposta generiquez, sem confiança, sem nada. A gente tem que entender, turma, que o tempo é humano. Presente, passado e futuro, para Deus, não existe. Ele é o próprio tempo. Ele é. Ele não está no tempo. Ele é o tempo. Então, para o Eliel, imagina que o Eliel está lá no passado. A metade da mesa é o presente, Eliel. E aqui esse vidro é o futuro. O futuro desejado do Eliel, a vida que ele quer dar melhor para as gerações que ele diz que quer. Certo? Se Deus é o próprio tempo, não existe presente, passado e futuro, concorda que esse futuro já aconteceu? Porque o presente passado já aconteceu. Se tu enxergou, sentiu, tu tá correndo atrás dele, ele já aconteceu. Só que o problema é que o negativo também aconteceu. Porque Deus sabe de todos os futuros, mano. O negativo e o positivo. Ele sabe, ele é o futuro. Pô, Augusto, mas e aí? Tem duas? Tem, não tem o livre-arbítrio. Né? Mas ele sabe. Ele é o próprio tempo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Sim ou não? Ele é. Então, já aconteceu. Turma, aonde tu quer chegar? Turma, você tem a opção de acreditar no futuro que você diz que quer, ou no futuro de você pensando no problema, nos desafios, Você tem duas opções sempre. Quando eu disse, galera, eu já sei que a gente vai ser uma empresa que vai valer bilhão. Eu falei lá em dezembro, lá no nosso Black Tie, pela primeira vez que eu tinha enxergado bilhão. E todo dia eu enxergo bilhão. Não é pelo dinheiro, é pela certeza, turma. É por quem eu tenho que me transformar para chegar lá. O futuro já aconteceu. Os 2, 3, 5 futuros. Porque, Eliel, imagina que aqui é teu futuro. Para tu vir, tu pode simplesmente vir aqui e pegar teu futuro, certo? Mas tu pode ir lá na tua mesa, voltar, ir lá do lado da Sânia, descer no elevador, subir de novo e lembrar que teu futuro é aqui e voltar para cá. Levar muito mais tempo, ser muito mais difícil chegar aqui. Porque tu perdeu o foco.
de Jesus olhou para a tempestade, fez um caminho diferente e afundou. Entende? Fez um caminho diferente e afundou. Porque ele é o centro. Tu tá entendendo? Ele é o centro. E aí tem gente acreditando, trabalhando pelo futuro negativo. Todo santo dia. E se pergunta, por que não tá virando para mim? Se eu digo que acredito, se eu tenho prova cabal, porque eu ainda não tenho o resultado que eu disse que eu quero, ou me falta tempo, ou eu não acredito tanto, ou eu não quero. Ou eu não quero. Turma, eu queria desejar de fato, que antes de a gente terminar, de desejar um mês realmente muito abençoado para vocês. Quero fazer uma oração com vocês aqui hoje. Existem alguns detalhes técnicos para a gente ajustar? Existe. Eu ia falar sobre Deus hoje, mas eu me empolgo quando eu estou falando de mente, estou falando disso, é outra parada, é energia diferente para mim. Eu ia falar, me comprometo a vir aqui, ou essa semana se der, ou começo da semana que vem, para passar mais. Agora, outro tipo de matinal, um matinal mais direcionando para vendas de fato. Mas, turma, entenda uma coisa, o princípio é mental. O fundamento é a tua mente. Vence o jogo a mente mais forte. Sempre vence o jogo a mente mais forte. Eu não sou o cara mais técnico. Talvez em venda eu sou bastante técnico, porque eu estudei muito venda e fiz muita venda. Mas em tudo, talvez eu não sou. Talvez não, eu não sou o cara mais técnico. Nem do meu time. Mas por que tu lidera todo mundo? Mente mais forte, provavelmente. E não é ego. É porque eu sei que eu faço essa parada, trabalho essa parada aqui, ó, há muitos anos. Eu sei que é muito difícil algo me assolar mentalmente. É muito difícil eu estar negativamente pensando. Muito difícil. Quando eu estou negativo é por 5 minutos. 1 hora no máximo. Se levar um dia, no outro dia eu já percebo. Vira a chave muito rápido. Faça ativação, leia alguma coisa. Vou pro porquê. Turma, se você quer saber o seu propósito, só tem 2 caminhos. Ou você lê o manual, ou você pergunta pro fundador. Porque se você tem um controle desse e nunca viu um controle na sua vida, não sabe para que serve, como é que você nem sabe o que significa essas paradas? Ou você vai pegar o manual do controle, ou você... Eliel, foi tu que fez esse controle aqui? Foi. Para que serve ele aqui? Me ensina. Então, saber meu propósito. 2 caminhos. Ou é manual, ou é fundador. Entende? Então, turma, vamos ficar de pé pra gente fazer oração aqui, por favor. Esse é o mês, turma. Esse é o mês. Esse vai ser o nosso melhor mês do ano até então. Não temos opção. Vem pra cá mais pra pertinho, vamos ficar acochado de medo. Vamos ficar acochado de medo. Que horas são, hein? 9 santos. 5 minutos, tá? Vamos lá, senhores. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar junto, falando do Teu nome, Pai, aprendendo sobre a Tua palavra. A gente sabe que aqui é um negócio, mas acima do negócio existe a Tua vontade, existe a Tua misericórdia, existe a Tua graça aqui, agraciando cada vida, Pai. O que eu te peço, Senhor, é que tranquilize os corações, acalme a mente daquelas pessoas que ainda não têm certeza sobre o próprio futuro. Acalme o coração na medida que ele entenda o que é a paz que excede todo esse entendimento. Que cada pessoa que esteja aqui, cada ser humano, cada vendedor, vendedora que esteja aqui, cada pessoa que esteja aqui nessa roda, falando sobre ti, pregando o teu nome, falando sobre a oportunidade de estar trabalhando aqui numa empresa que tem os teus princípios, entenda que cada ligação não é sobre mim, cada ligação não é sobre a pessoa que está ligando, é sobre a oportunidade que eu estou levando, que entenda que a gente tem uma missão muito maior do que o nosso negócio, é muito mais do que faturamento. São pessoas que querem transformar as próximas gerações, são pessoas que querem dar oportunidade para outras pessoas, são pessoas que acreditam efetivamente que a gente pode transformar empresas e famílias no Brasil, são pessoas que, pai, que pegam um telefone para levar o pão de cada dia para casa, para poder dar o sustento para a sua família, para comprar fralda para os seus filhos. Sempre estão pessoas aqui, Pai, que têm seus desafios, têm seus defeitos, têm suas limitações, assim como eu, assim como todos os seres humanos aqui na Terra, Pai. E eu te peço, Senhor, que nos dê coragem, que nos dê discernimento sobre a Tua vontade e sobre a visão de futuro que você quer para cada vida aqui. E que essa vontade, Pai, fique clara, fique escancarada. E que quando ficar clara, quando ficar escancarada, Pai, que a gente haja sobre ela, que a gente mostre os frutos, que a gente realmente faça o que tem que fazer, Pai, porque eu sei que depende da gente, porque a graça já foi depositada, a sua misericórdia já foi depositada. A fé que a gente tem que ter precisa ser uma fé ativa, Pai. Então eu te peço,
Te peço essa fé ativa, te peço essa coragem, te peço essa persistência, te peço essa certeza e convicção de um melhor mês do ano até então e que a gente vai fazer história junto nesse mês. Pai, eu já tô vendo, Pai, eu já acredito, Pai, eu já sinto o resultado. Então eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém! Vamos, turma, vamos! 1, 2, 3, grupo voto aqui. 1, 2, 3, grupo voto. 1, 2, 3, grupo voto! Vamos! Bora! Valeu, turma. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Deixa lá depois aí as mensagens no direct para saber se vocês gostaram, se quer que a gente faça, compartilha mais vezes com vocês. Tamo junto. Deus abençoe vocês também.